Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao curso Professor. Meu nome é Felipe e nós vamos dar continuidade ao estudo do Direito Empresarial. Em aulas anteriores, eu falava aos senhores sobre as espécies de empresário. Nós temos 3 espécies de empresário: o empresário individual, o empresário individual de responsabilidade limitada, o EIRELI ou EIRELI, e as sociedades empresárias. O empresário individual é aquela pessoa física que exerce atividade econômica. Dando sequência, alunos, antes de nós falarmos do empresário individual, da primeira espécie de empresário, nós temos aqui o empresário rural e o pequeno empresário. Vejam só, o empresário rural e o pequeno empresário, eles vão ter, nos termos do artigo 970 e 971 do Código Civil, que está na tela, importantes direitos para eles aplicados. Ora, levando em consideração o que a Constituição diz, a atividade rural, o produtor rural, o pequeno empresário, aquele considerado pequeno empresário nos termos da Lei Complementar 123 de 2006, esses terão simplificação. O empresário rural, alunos, é aquele que exerce uma atividade econômica ligada ao âmbito rural. Um produtor rural, ou então aquele que tem uma atividade de pecuária, agricultura. E o Código Civil permite que ele seja, se quiser, empresário, mas desde que faça o seu registro na junta comercial. Faça o seu registro no órgão competente, no registro público do empresário, a cargo das juntas comerciais. Produtor rural, ele pode ser, como disse, considerado empresário se quiser e optar pelo registro na junta comercial. Agora, o pequeno empresário. Aqui bastante atenção, porque a Lei Complementar 123 de 2006 geralmente é cobrada em concursos, em provas da OAB. Pequeno empresário, para fins da Lei 123 de 2006, é aquele que, conforme consta na tela, os alunos acompanhem comigo, é o microempreendedor individual. Eu só posso considerar pequeno empresário, nos termos da lei, aquele microempreendedor individual, que é qualificado como um empresário individual que tem um faturamento anual de, no máximo, R$81 mil. Esse faturamento anual de R$81 mil é que limita e, portanto, dá a condição daquele empresário individual estar qualificado, estar condicionado à contabilidade de um microempreendedor individual. Eu costumo sempre ressaltar, senhores, que MEI, microempreendedor individual, não é empresário, é uma condicionante, é uma qualificação contábil de um empresário. Nesse caso, só pode ser microempreendedor individual ou empresário individual, que daqui a alguns minutos nós vamos falar sobre ele. Nós temos essa mesma lei complementar, alunos, acompanhem comigo na tela. O empresário microempresa. O empresário microempresa é aquele que tem um faturamento de, no máximo, 360 mil anual. E nós temos também, nesta mesma lei complementar, 123 de 2006, a situação da empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte é aquela que o seu faturamento anual é de 360 mil a 4,8 milhões. Então, alunos, bastante atenção. MEI, microempreendedor individual, só pode ser o empresário individual. E sendo MEI, sendo empresário individual, qualificado como microempreendedor individual, é esse que o Código Civil reconhece como pequeno empresário. Ou seja, aquele que vai ter uma facilitação contábil, aquele que vai ter uma simplificação dos seus livros e assim por diante. Passamos agora, alunos, a também compreender a figura do empresário estrangeiro, seja ele sociedade ou seja ele individual. Conforme consta na tela, alunos, o artigo 1134 do Código Civil exige que
o empresário estrangeiro, se quiser realizar uma atividade econômica no Brasil, ele obrigatoriamente tenha que ter autorização para tal. Evidentemente que ele vai ter que cumprir as exigências legais, dentre elas a da lei de imigração, ter o porte, ter a autorização para poder estar permanentemente lícito, permanentemente permitido aqui no Brasil para o exercício de uma atividade econômica. E mais um detalhe, algumas atividades elas são exclusivas aos brasileiros, isto é, conforme consta na tela, acompanhem comigo, algumas atividades têm restrições para os empresários estrangeiros. Dentre elas, alunos, isso a Constituição nos traz, a lavra de recursos minerais é exclusiva dos empresários brasileiros. Atividades que envolvam hidrelétrica também são exclusivas de brasileiros. E mais um outro exemplo que a Constituição também nos traz, a assistência à saúde. A assistência à saúde é uma atividade empresária que só cabe aos empresários brasileiros. Dito isso, alunos, nós podemos passar então a estudo, a análise do empresário individual. Como ressaltei aos senhores, empresário individual é aquele que exerce individualmente empresa. Mas, evidentemente, que este empresário individual, se estiver como tal, ele vai ter algumas peculiaridades que daqui a pouco eu vou ressaltar aos senhores. Antes disso, como o empresário individual ele se torna este empresário? Pois bem, o seu ato constitutivo, a sua realmente composição para se tornar um empresário individual, depende de um requerimento que é feito aos órgãos competentes. O empresário individual devidamente inscrito vai poder abrir conta em banco, vai poder utilizar os seus documentos como prova se estiver devidamente inscrito no órgão competente. Se não tiver, evidentemente que a ausência de registro vai trazer alguns prejuízos àquele empresário. Sobre o registro público, daqui a alguns minutos também vamos tratar sobre ele. Peculiaridades do empresário individual. Ora, o empresário individual, ele tem uma das situações que envolvem que diz respeito à confusão patrimonial. Aqui bastante atenção. O empresário individual exerce uma atividade econômica na condição de pessoa natural. Empresário individual não é pessoa jurídica, embora ele tenha um cadastro lá perante os órgãos competentes, Receita Federal, mas ele jamais será considerado pessoa jurídica. O empresário individual é pessoa natural e por conta disso a confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e entre o patrimônio do empresário individual. Ou melhor, entre o patrimônio da empresa, empresário individual, e o patrimônio pessoal daquela pessoa natural que exerce atividade econômica. Por conta disso, alunos, tendo em vista essa existência da confusão patrimonial, a responsabilidade do empresário individual é ilimitada. Isto é, o empresário individual responde pelo patrimônio da empresa e também responde com seu patrimônio pessoal. Essa peculiaridade faz com que nós tenhamos, dentro da evolução das espécies de empresário, o empresário individual é aquele que está iniciando uma atividade econômica, é aquele que naturalmente, por meio da pessoa natural, está iniciando uma atividade empresarial e, portanto, se busca, evidentemente, e é a grande preocupação do direito, as sociedades empresárias. É a escadinha que o empresário individual parte para o sucesso, mas isso é muito importante, alunos. Empresário individual, ele tem, primeiro, uma confusão patrimonial com o seu patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, e a sua responsabilidade é ilimitada. O nome empresarial do empresário individual, conforme consta na tela, ele deve ser obrigatoriamente por firma. Nós vamos ver que
Nome empresarial pode ser denominação ou firma, assinatura. Firma, assinatura. Quando nós falamos em nome empresarial do empresário individual, este só pode ser por firma, por assinatura. Por exemplo, Felipe, que é meu nome, meu sobrenome Siqueira, empresário individual. Nesse caso, se eu for um empresário individual, eu só posso me portar, eu só posso ter como nome empresarial o meu nome, o meu patronímico, Felipe de Poli de Siqueira, empresário individual. Denominação, por exemplo, transportador Bom Sucesso, isso não é permitido para o empresário individual. Passamos agora ao estudo do empresário individual de responsabilidade limitada, que o Código Civil nominou como empresa individual de responsabilidade limitada. Ora, alunos, aqui nós temos a figura de um empresário individual que exerce uma atividade econômica individualmente, mas que, ao contrário do empresário individual, o EIRELI ou EIRELI, ele tem a limitação de responsabilidade e a separação, portanto, do seu patrimônio pessoal para o seu patrimônio da empresa exercida pelo EIRELI. Aqui, alunos, o Código Civil, que foi alterado em 2011, teve a inclusão do artigo 980-A e também o último inciso do artigo 44, que considera, e muita atenção aqui, considera um empresário individual de responsabilidade limitada, que o Código Civil enumera como empresa individual de responsabilidade limitada, uma pessoa jurídica. Aqui, alunos, muita atenção, EIRELI é uma pessoa jurídica. Falamos agora há pouco, empresário individual não é pessoa jurídica, empresário individual é pessoa física, pessoa natural. Agora, o EIRELI, que nós falamos agora, esse sim é uma pessoa jurídica por força do artigo 44 do Código Civil, mas também por força do artigo 980-A, incluído em 2011 no Código Civil. O ato constitutivo do EIRELI ou do EIRELI, da mesma forma como o empresário individual, é um requerimento que deve ser registrado nos órgãos competentes, principalmente na junta comercial, que é o registro público de empresas mercantis. Evidentemente que se o empresário individual estiver devidamente inscrito, repito, empresário individual de responsabilidade limitada, ele vai ter direitos, vai poder emitir nota fiscal, vai poder abrir conta em banco, vai poder pedir a recuperação de empresas ou a sua falência, vai poder se utilizar dos seus livros, dos seus documentos contábeis para prova perante o Poder Judiciário, mas desde que esteja devidamente inscrito no órgão competente. Uma observação: se o EIRELI não estiver regularmente inscrito, por óbvio o EIRELI não será o empresário individual irregular. E por que eu digo isso? Porque há requisitos para o exercício da atividade individual limitada, ou seja, para ser um EIRELI ou EIRELI é necessários os requisitos que constam na tela. Alunos, acompanhem comigo. O primeiro requisito necessário para que haja a figura do empresário individual de responsabilidade limitada, do EIRELI, é a formação por uma única pessoa. Ou seja, apenas uma única pessoa poderá ser empresário individual de responsabilidade limitada. Aqui não se permite o exercício da atividade com mais de uma pessoa. Claro, se permitisse, era a sociedade empresária e não EIRELI. O segundo requisito que consta na tela diz o seguinte: a pessoa natural não pode constituir mais de uma EIRELI. Significa que eu, professor Felipe, pessoa natural, só posso e tão somente posso ter uma EIRELI. Não posso ter duas EIRELIs, duas, três ou mais. O direito só permite que eu, pessoa natural, apenas uma EIRELI. Dando sequência, alunos, ainda nos requisitos da EIRELI, nós temos que a pessoa natural, evidentemente, ela deverá, melhor dizendo, ser titular da totalidade do capital social. Ora, por óbvias razões, se apenas há uma pessoa
como figurante ali daquele empresário individual de responsabilidade limitada, todo o capital investido, todo o capital saído do patrimônio pessoal da pessoa natural para a pessoa jurídica só pode ser de uma única pessoa. Ou seja, este requisito diz que pessoa deverá ser a única titular do capital social. Esse talvez seja o requisito mais importante que toca ao EIRELI, que é o capital não pode ser inferior a 100 salários mínimos nacionais. Portanto, alunos, muita atenção. E é aqui atuada para que nós compreendamos a ideia de limitação de responsabilidade para o empresário individual de responsabilidade limitada. Por quê? A lei, para proteger os credores, exige que o EIRELI tenha, no mínimo, um capital de 100 salários mínimos, no mínimo 100 salários mínimos nacionais. E esta exigência legal, este requisito para a constituição de uma EIRELI é justamente para que haja proteção aos credores do EIRELI lá. E por último, mais dois requisitos: o capital ele deve ser totalmente integralizado, isso o artigo 980-A, assim como os demais requisitos o artigo também estabelece, mas significa que o capital ele deve estar totalmente pago. De fato e de direito, deve a pessoa natural transferir do seu patrimônio pessoal 100 salários mínimos no mínimo e pagar totalmente a pessoa jurídica, transferir do seu patrimônio pessoal para o patrimônio da pessoa jurídica criado. E por último, a indicação do nome empresarial deve constar sempre a expressão EIRELI. E aqui, alunos, o Código Civil, no que toca ao empresário individual de responsabilidade limitada, EIRELI, permite que haja também a denominação, tanto a firma como a denominação, desde que haja obrigatoriamente a indicação EIRELI. Por exemplo, professor Felipe Poli de Siqueira, EIRELI, se eu optar por firma. Agora, se eu, professor Felipe, optar por denominação, eu posso, por exemplo, Transportadora Bom Sucesso, EIRELI. Isso sempre deve constar. Ok? Dando sequência, alunos, passamos agora à inscrição do empresário. Não estamos mais vendo uma ou outra espécie de empresário. Estamos vendo todos os empresários que, como iniciei a aula, empresário pode ser empresário individual de responsabilidade limitada, empresário individual e sociedade empresária. Ora, o empresário, ele precisa obrigatoriamente, se quiser ser considerado um empresário regular, olhem atenção, se o empresário quiser ser considerado um regular empresário, ele obrigatoriamente precisa estar inscrito no órgão competente. E é exatamente isso que diz o artigo 967, que nos diz o seguinte: o empresário, se quiser ser regular, obrigatoriamente precisa estar inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Muita atenção nesse artigo. E além disso, seja requerimento ou seja uma sociedade empresária, mas a sociedade empresária no direito societário nós vamos ver de forma mais específica, o empresário, principalmente o individual, quando for fazer o seu registro, quando for fazer o seu requerimento de empresário, ele deve, evidentemente, ter no seu registro a qualificação completa, nome, sobrenome, endereço, estado civil, se é casado, se é solteiro, se é viúvo, isso deve constar. O seu nome empresarial e, evidentemente, sendo empresário individual, que o artigo 968 estabelece aqui como requisito, deve ter o nome empresarial obrigatoriamente por firma. Deve também constar no requerimento o objeto social, aquilo que o empresário decide com a empresa. Por exemplo, sou professor, o objeto social é prestação de serviço educacional. E por último, também deve constar do requerimento do empresário o seu capital social, a sua sede, a localização aonde ele vai exercer a sua atividade econômica. O Código Civil, ele vai estabelecer algumas normas sobre o registro civil, o registro público, melhor dizendo, do empresário. Nós temos uma lei especial que trata sobre o assunto, que é a Lei 8.000
1934 de 94, que consta na tela, alunos, mas o Código Civil também, entre os artigos 1150 a 1154, estabelece algumas normas, regras e princípios para o registro público do empresário. Quero destacar, alunos, o artigo 1150, porque as sociedades empresárias, ou empresário individual, ou empresário individual de responsabilidade limitada, são registrados no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais. Agora, as pessoas jurídicas, como por exemplo as sociedades simples, as associações, os condomínios, têm o seu registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Muita atenção! Empresário, registro na junta comercial. Não empresários, mas ainda que são sociedades ou associações, o registro é no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Ok? Na sequência, alunos, nós passamos agora a um tópico também muito importante, que diz respeito às obrigações comuns a todos os empresários. Todos os empresários que se prezem, evidentemente, devem respeitar a lei trabalhista, as leis ambientais, o direito da concorrência, o direito do consumidor e assim por diante. Mas o Código Civil estabelece umas obrigações que o empresário deve seguir, que o empresário deve respeitar. Aqui considerando, alunos, o empresário gênero. E acompanhe na tela aqui 4 obrigações básicas que o Código Civil estabelece para o empresário. Pois bem, a primeira obrigação que o empresário deve seguir é uma organização contábil. O empresário ele deve seguir um sistema organizado de contabilidade. Isso está lá no artigo 1179, na primeira parte, que exige do empresário que ele tenha um sistema organizado de contabilidade. Esse sistema, alunos, é a famosa escrituração, a qual aqui nós vamos falar também. Vejam só, uma segunda obrigação básica do empresário é levantar anualmente o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado econômico. Também consta na segunda parte do artigo 1179 do Código Civil. Dando sequência, alunos, conforme na tela, a terceira obrigação básica de todo e qualquer empresário é registrar os seus documentos obrigatórios na junta comercial. Toda vez que o empresário vai ter uma alteração no seu contrato, vai ter uma modificação no seu requerimento, vai alterar alguma coisa, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente fazer as suas informações no órgão competente, isto é, o seu registro nos órgãos competentes. Além disso, é obrigação do empresário conservar todos os seus documentos, as suas correspondências, os seus documentos contábeis, porque ele precisa, ao fazer a conservação, provar diante de um credor, diante da fiscalização fiscal ou da fiscalização do Poder Executivo, alguma situação que lhe venha ser exigida a apresentação documental. Dando sequência, alunos, ao nosso estudo aqui, nós temos, dentro dessas obrigações básicas, seguir um sistema de contabilidade. E quando nós falamos em seguir um sistema de contabilidade, nós temos que refletir a escrituração. A escrituração nada mais é, alunos, do que a organização por parte do empresário de se utilizar dia a dia, mês a mês, data por data, de forma cronológica, organizada, se utilizar dos seus livros para o que ele vendeu, o que ele comercializou, o que ele prestou de serviço, o que tem de débito, o que tem de crédito. Todo empresário que se preze precisa ter uma organização na sua contabilidade e na sua escrituração. Quando nós falamos em escrituração, já falamos, conceituamos ela, tem algumas funções. Função interna, função externa. Pensem comigo, internamente o empresário tem os seus documentos contábeis, a sua escrituração, portanto, o seu sistema de contabilidade, para saber como está indo o seu negócio, para gerenciar o seu negócio. O negócio está tendo lucros, está tendo prejuízo. E a escrituração internamente tem essa função. A
Responsabilidade pela escrituração, alunos, ela é, nos termos do Código Civil, do contador. Isso está lá no artigo 1182. Uma pessoa que tem como responsabilidade, então, a ciência da contabilidade. O artigo 1182 diz que aquele local em que não exista a figura de um contador, o próprio empresário poderá fazer a sua contabilidade. A escrituração, alunos, ela tem uma certa formatação, ou seja, precisa respeitar o idioma brasileiro, precisa ser feito em moeda corrente nacional. Além disso, precisa ter uma forma contábil, existe toda uma organização, uma estruturação contábil da escrituração e deve seguir, como eu disse, uma ordem cronológica, sem a qual não há como se entender como escrituração organizada. Aliás, o artigo 1183 fala para nós sobre isso. E evidentemente que o empresário que não possui a sua escrituração em dia, ele será considerado um empresário irregular e poderá, por exemplo, ter prejuízos para comprovações, terá como consequência a eventual responsabilidade do administrador ou daqueles que administram a empresa. Poderá haver a imputação de crimes, por exemplo, como fraude à execução, como fraude aos credores. Poderá ter a existência de um crime falimentar, sobretudo fraude a credores. O administrador ou o próprio empresário terá como consequência também a impossibilidade de pedir a sua recuperação judicial e assim por diante. Faz parte da escrituração, alunos, os livros empresariais. Os livros empresariais, eles podem ser divididos em livros obrigatórios, mercantis obrigatórios, que todo empresário deve ter. E o famoso livro diário é um dos livros comuns obrigatórios a todos os empresários, que pode ser substituído pelas famosas fichas, que nada mais é do que planilhas que o empresário possui, que hoje podem ser mecanizadas, utilizando-se a tecnologia, softwares, várias formas, vários sistemas, várias plataformas que auxiliam o empresário na sua escrituração. E esses livros empresariais, nós temos o diário como exemplo de livro obrigatório. Está lá no artigo 1180 e 1184 do Código Civil. O pequeno empresário, o empresário rural, ele está excepcionado nos termos do artigo 1179, parágrafo 2º, dessa escrituração por meio de livro diário. Por quê? Porque considerando a sua atividade peculiar, a sua atividade protegida, a sua atividade abrangida, inclusive pela Constituição, o Código Civil não exige que o pequeno empresário tenha obrigatoriamente esse livro diário. Agora, na prática, na realidade, nós temos evidentemente a necessidade que o empresário tenha uma mínima organização para saber sobre o sucesso ou insucesso da sua atividade econômica. Acompanhe comigo. Existem livros mercantis também obrigatórios, alunos, apenas alguns determinados empresários. Então, por exemplo, aquele empresário que é uma sociedade anônima vai ter livros específicos, livros próprios à sua atividade. Por exemplo, livros de atas dos acionistas, livro de atas de reunião da Assembleia Ordinária ou da Assembleia Extraordinária, são livros específicos, mas obrigatórios de determinados empresários, nesse caso, as sociedades empresárias. Existem livros facultativos, que dizem respeito a livros que pode ou não o empresário se utilizar, por exemplo, o famoso livro caixa, o famoso caderninho do empresário. Este pode ser utilizado pelo empresário, porque é uma forma de organizar o seu negócio, se está tendo sucesso ou se está tendo um insucesso. E por último, alunos, nós temos os livros fiscais. Claro, dependendo da atividade econômica do empresário, se é prestador de um serviço, pode ter um livro fiscal referente ao Imposto sobre Serviço, ISS, ou se é um empresário que circula mercadorias, vai ter um livro específico para o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias. Se é um empresário que produz produtos industrializados, vai ter o seu livro relacionado ao IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Se importa ou se exporta, vai ter os livros específicos nesse sentido. Alunos, continuamos no próximo bloco a nossa aula.
Bons estudos e até a próxima!